Feche os olhos por um instante, respire profundamente e, ao expirar, sinta todo o peso do seu corpo se entregar à suavidade do momento. Talvez você esteja vivendo um daqueles dias em que tudo parece sem sentido. Talvez haja uma dor silenciosa que não se vai, como se algo dentro de você estivesse gritando por atenção. Uma sensação de que as palavras que você diz, talvez até mesmo aquelas que você repete em silêncio, não têm nenhum efeito, que nada muda, que nada pode realmente mudar. Se você já se sentiu assim, sozinho, preso, talvez sem entender como suas palavras, mesmo as mais simples, têm o poder de moldar a sua realidade, então este momento é para você. Eu vejo você. Eu entendo a sua dor. Porque em algum momento eu também estive ali. Durante 100 dias, eu me comprometi a usar uma frase todos os dias, uma frase simples, mas carregada de intenção. Não imaginava, àquela altura, o impacto profundo que aquelas palavras teriam em minha vida. Eu queria provar para mim mesmo o poder da linguagem, como ela não é apenas uma sequência de sons, mas algo muito mais profundo. Como ela não é só uma expressão de pensamentos, mas também uma ferramenta de transformação. Não foi fácil, não foi um caminho imediato, mas a mudança começou a acontecer de forma sutil, quase imperceptível. Um dia, ao olhar para trás, percebi que algo em minha realidade estava diferente. Eu estava diferente. Eu havia reprogramado algo dentro de mim sem perceber. Eu havia mudado minha energia, minha frequência, e assim minha realidade começou a se moldar ao meu redor. Quando digo minha realidade, estou me referindo àquela percepção profunda do mundo que só você pode sentir, porque o que você percebe como real, o que você vê e sente a cada dia, é, em muitos aspectos, moldado pelas palavras que você usa. Palavras que, ao serem ditas com consciência e intenção, não são apenas sons que saem de sua boca. Elas são instruções para a sua mente, para o seu corpo e até para o universo ao seu redor. As palavras têm o poder de criar ou destruir, de curar ou de ferir. Elas não são neutras, elas são magnéticas. Elas são frequências que vibram em harmonia com aquilo que você é, com aquilo que você acredita, com o campo de energia que você carrega. Se você tem dúvidas sobre isso, se você ainda questiona o impacto das palavras, quero que saiba que há algo muito mais profundo acontecendo quando você fala. Eu sei que muitos de nós crescemos ouvindo frases como "isso não faz diferença, palavras são só palavras". Mas, na verdade, as palavras são muito mais do que isso. Elas são o reflexo de nossas crenças mais profundas. Elas ecoam na nossa mente, no nosso corpo e no campo energético que nos cerca, afetando diretamente a forma como nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Quando começamos a perceber isso, começamos a entender como podemos mudar a nossa realidade de dentro para fora. Neste vídeo, vamos explorar como a repetição de palavras pode transformar, literalmente, a maneira como você vê o mundo e como o mundo reage a você. Vamos desvendar o que acontece quando você diz palavras com intenção, com consciência, e como isso pode moldar sua vida de uma forma que você talvez nunca tenha imaginado. Vamos falar sobre o poder que reside em cada sílaba que você pronuncia, sobre como, ao escolher suas palavras, você pode começar a criar uma nova realidade para si mesmo, com profundidade e autenticidade. À medida que seguimos juntos nesta jornada, quero que se permita sentir. Sinta cada palavra, cada conceito e permita que, talvez pela primeira vez, você perceba o imenso poder que já reside dentro de você, esperando para ser despertado. Ao longo dos próximos minutos, vou compartilhar com você como as palavras, quando usadas com sabedoria e emoção, podem se tornar a chave para a transformação que você tanto busca. Porque, no fundo, eu sei que você está aqui porque deseja algo mais. Você quer entender como as palavras podem realmente moldar sua realidade.
E isso, meu amigo, é apenas o começo. A falácia das palavras neutras. Vivemos em um mundo onde frequentemente ouvimos frases como "isso não tem importância" ou "não é tão relevante assim". Muitas vezes, essas palavras passam despercebidas, como se não tivessem um peso real, como se fossem apenas expressões vazias que não afetam o que sentimos ou o que acontece ao nosso redor. Mas, na verdade, essa é uma falácia que precisa ser desconstruída. Palavras não são neutras. Cada palavra que dizemos, cada pensamento que expressamos, tem uma ressonância no nosso corpo, na nossa mente e na realidade que estamos criando. O impacto das palavras vai além do que podemos perceber à primeira vista. Elas carregam consigo significados profundos e, muitas vezes, carregam memórias e emoções que nem sempre temos consciência. Imagine que você está falando algo simples, como "estou cansado" ou "não sei se consigo". Às vezes, essas palavras parecem não ter um grande efeito, mas a verdade é que a cada vez que você as diz, está ativando uma resposta emocional no seu corpo, gerando uma carga bioquímica que ecoa em todo o seu ser. Elas não são apenas palavras, elas são instruções para o seu subconsciente. Elas geram sentimentos, emoções e até mudanças fisiológicas que afetam sua percepção e, consequentemente, a forma como você age e como o mundo ao seu redor responde. Bruce Lipton, em seus estudos, nos lembra que nossa biologia não é apenas determinada por fatores genéticos, mas por nossas crenças, muitas das quais são moldadas pelas palavras que escolhemos usar. Cada palavra que você diz, cada frase que repete, atua como uma mensagem enviada diretamente ao seu corpo, moldando a maneira como suas células respondem ao ambiente. Não importa quão simples ou inofensiva ela pareça ser. Cada palavra tem poder, e ao acreditar que algumas palavras são neutras, você está subestimando a influência que elas têm sobre a sua biologia e sobre o seu campo energético. As palavras são como sementes que você planta todos os dias. Se você plantou sementes de dúvida e cansaço, é isso que o seu campo irá refletir. Agora, imagine se você começar a plantar sementes de confiança, força e clareza. O impacto de suas palavras será muito mais profundo do que você imagina, alterando não só a maneira como você vê o mundo, mas também a maneira como o mundo reage a você. O que você diz não é neutro. O que você diz é um reflexo do que você acredita e, ao mesmo tempo, uma ferramenta para moldar o que você ainda pode vir a acreditar. A ressonância das palavras na realidade quântica. O que acontece quando você começa a compreender que as palavras não são apenas palavras? Elas não são sons vazios ou aleatórios. Elas são frequências. Elas vibram. Tudo no universo, incluindo o seu corpo, vibra em uma determinada frequência. A física quântica nos mostra que as partículas subatômicas que formam a nossa realidade estão em constante movimento, em constante vibração. E se tudo no universo é feito de energia e vibra em frequências, então, como as palavras que escolhemos também não seriam uma parte dessa dança vibracional? Cada palavra que você diz emite uma frequência que, ao ser repetida, começa a alterar não apenas a sua percepção, mas também o seu campo energético e, eventualmente, a realidade ao seu redor. Joe Dispenza, com sua abordagem da neurociência espiritual, explica que o campo eletromagnético pessoal de cada ser humano tem uma influência direta sobre a realidade física que ele experimenta. Quando você fala com intenção, quando escolhe palavras alinhadas com o que você quer manifestar, você está criando uma frequência, uma energia que começa a interagir com o campo quântico ao seu redor. E com o tempo, essa energia começa a atrair para você experiências, situações e pessoas que ressoam com essa frequência. O que você diz é o que você começa a criar.
Imagine por um momento que o universo é uma gigantesca rede de energia e que as palavras que você diz são como fios que conectam você a essa rede. Cada palavra que sai da sua boca é uma vibração que se espalha e interage com o que está ao seu redor. Você não está isolado. Sua energia, sua vibração, sua frequência estão em constante interação com a realidade. E quando você fala com intenção, você está ajustando sua frequência para alinhar-se com o futuro que deseja criar. As palavras não são apenas palavras. Elas são ondas de energia que começam a se expandir, como círculos que se formam quando uma pedra é jogada em um lago. A sua realidade começa a responder a essas ondas, a essa frequência. E assim, à medida que você escolhe suas palavras com mais atenção, você começa a perceber que pode mudar a sua experiência de vida, porque você está moldando a energia que o cerca. Sua realidade começa a mudar, porque você começa a se alinhar com a vibração de quem você deseja ser. O erro invisível de usar afirmações desconectadas da emoção. Muitas pessoas começam a usar afirmações positivas com a esperança de transformar suas vidas. Elas dizem palavras de poder todos os dias, esperando que a repetição leve a mudanças significativas. No entanto, muitos falham em perceber um detalhe crucial. As palavras, por mais poderosas que sejam, precisam ser sentidas. Elas precisam estar acompanhadas de uma emoção genuína, de uma crença profunda de que elas já são verdadeiras, de que já estão se manifestando. Dizer "eu sou abundante" ou "eu sou saudável" repetidamente pode ser um bom começo, mas se essas palavras não forem acompanhadas de emoção, se forem ditas apenas como uma obrigação mecânica, elas não vão causar a transformação que você deseja. A verdade é que a mente não responde apenas à palavra. Ela responde à emoção que acompanha essa palavra. O sentimento que você coloca por trás de suas palavras é o que as torna reais. Se você diz "eu sou abundante" enquanto sente dúvida ou resistência, suas palavras não têm o poder de transformar. Elas são apenas uma rotina, uma palavra vazia. Mas quando você diz "eu sou abundante", com a sensação de que isso é verdade, com a emoção de acreditar profundamente naquela realidade, você está começando a alinhar sua mente, corpo e energia com essa verdade. Neville Goddard, em seus ensinamentos sobre a lei da atração, fala sobre o poder da imaginação e como ela deve estar acompanhada de emoção. Ele nos lembra que a imaginação, quando preenchida com emoção, tem o poder de criar a realidade. As palavras, assim como a imaginação, precisam ser preenchidas com a emoção certa para que possam ser realmente transformadoras. Sem a emoção, a palavra não tem força. É apenas uma frase repetida no vazio. Como o cérebro processa e responde à repetição das palavras? Quando você repete algo repetidamente, o cérebro começa a processar e armazenar essa informação de maneira diferente. Ele cria novas redes neurais, caminhos que antes não existiam, e esses caminhos começam a influenciar a maneira como você pensa e age. A repetição de palavras cria hábitos no cérebro, e esses hábitos se traduzem em comportamentos e, eventualmente, em uma nova realidade. Cada palavra repetida diariamente vai criando novas conexões, novas formas de pensar, novas formas de sentir. Quando você diz "eu sou digno de amor" todos os dias e sente a emoção por trás disso, seu cérebro começa a se programar para acreditar que você é digno de amor. Ele começa a buscar situações, experiências e até mesmo pessoas que confirmam essa nova realidade. O cérebro, então, passa a refletir essa nova crença em tudo o que você vive. A neurociência mostra que o cérebro tem a capacidade de criar novos caminhos, e esses caminhos podem ser moldados pelas palavras que você escolhe dizer. Bruce Lipton nos ensina que as células do nosso corpo estão em constante comunicação com o ambiente,
E as palavras que escolhemos dizer são parte desse ambiente. Elas não são apenas sons, elas são sinais, informações que nossas células processam e respondem. Quando você começa a repetir uma frase com intenção e emoção, você está reprogramando não apenas a sua mente, mas também o seu corpo. E essa mudança não é apenas mental, ela é física, emocional e energética. A construção do futuro através da frase cotidiana. Imagine por um momento que o futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele não está fora de seu controle. O futuro é moldado pelas palavras que você escolhe agora, todos os dias. As palavras que você diz têm um poder imenso sobre o que você vai viver no futuro. Quando você escolhe uma palavra, uma frase, com intenção, você está fazendo uma escolha consciente sobre o tipo de realidade que deseja criar. Cada palavra é uma semente plantada no solo do seu futuro. Quando você diz algo com intenção verdadeira, você está semeando o tipo de futuro que deseja colher. O poder de escolha diária é real. Cada manhã, ao acordar, você tem a chance de escolher uma palavra ou uma frase que pode, de forma simples, começar a moldar a sua vida. Escolher palavras alinhadas com o que você quer viver é escolher o futuro que você quer ter. Assim como uma planta cresce e floresce a partir das sementes que você planta, o seu futuro cresce a partir das palavras que você semeia todos os dias. E essas palavras, quando ditas com emoção e intenção, têm o poder de transformar não apenas o seu presente, mas também o que virá a seguir. Agora que você entende o poder das palavras, é importante lembrar que isso não é apenas uma prática espiritual, mas uma ferramenta de transformação real e concreta. Cada palavra que você escolhe, cada frase que você repete, está reprogramando sua mente, seu corpo e sua realidade. Você tem o poder de mudar sua vida, de dentro para fora, com a escolha simples, mas profunda, das palavras que você usa. Seja consciente do poder que reside em cada palavra que sai da sua boca. Lembre-se de que elas são mais do que sons. Elas são frequências que moldam a sua realidade. E à medida que você começa a escolher palavras mais alinhadas com a vida que você deseja, você começa a ver a sua realidade se transformar diante de seus olhos. O futuro começa agora e ele é moldado pelas palavras que você escolhe hoje.